Saquei, professor. Agora melhorou até aqui. Beleza. Agora, não fique só com isso, não. Receba mais um pouquinho aí, já que você provocou. Vamos lá, vamos falar do flagrante esperado. O que é o flagrante esperado? A autoridade policial, ela toma conhecimento de que, em algum momento, vai acontecer a prática da infração penal, e os policiais vão lá e vão esperar que esse crime ocorra. E quando esse crime for ocorrer, os policiais vão lá e efetuam a prisão. Flagrante e esperado. Deu para sacar aí? Deu sim, é muito explicativo, né? Aí a ORCRIM, a lei de Organizações Criminosas, lei 12.850 de 2013, ela vem trazer a ideia de ação controlada ou intervenção predisposta da autoridade policial, ou tem sinônimos para ação controlada. Tranquilo? A autoridade policial, ela sabe o itinerário, né, que vai acontecer o crime. O crime está acontecendo, mas ela não efetua a prisão naquele momento. Por que ela não quer efetuar aquele momento? Porque é interessante essa intervenção no momento mais oportuno para colher mais elementos de prova e para identificar outros autores. Então, essa ação controlada feita pela autoridade policial, ela sabe o itinerário, né, que vai acontecer o crime. Os crimes podem estar até acontecendo, pode estar lá em estado de flagrância. Qual era o seu dever funcional? Intervir e prender os autores. Mas essa intervenção predisposta, né, essa ação controlada da autoridade policial, tem um outro sinônimo que está me fugindo a memória agora. Tem um outro sinônimo que agora me fugiu a memória. Vê se vocês lembram aí. Mas essa ação controlada, a autoridade policial, ela vai ver o melhor momento para fazer a prisão, sob o ponto de vista da investigação. Beleza? Agora, na lei da ORCRIM, aí é onde é que está o pulo do gato. Na lei da ORCRIM, na lei da organização criminosa, exige uma comunicação prévia. Não necessita de ordem judicial. Na lei de droga, necessita de ordem judicial. Na lei de ORCRIM, o que a autoridade policial tem que fazer? Comunicação prévia. Comunicou previamente ao juiz. Na lei de ORCRIM, vamos supor que a autoridade policial sabe que daqui vai haver uma entrega de droga em tal lugar. Ele poderia já ir lá e fazer a captura e a prisão dos sujeitos. Mas, para a autoridade, ela precisa acompanhar, né, aquela entrega e efetuar a prisão no momento mais oportuno. Sacou? Para prender mais pessoas e para prender mais drogas ou para colher mais elementos de informação. Deu para sacar? Então, eu tenho essa ação controlada, né? Esse flagrante esperado, né? Na lei de drogas, que eu preciso de autorização judicial. Essa lei de drogas, essa ação controlada está prevista no artigo 53, inciso 2. E lá na ORCRIM, ela está prevista no artigo 8º, parágrafo 1º. 8º, parágrafo 1º. Essa que, né, na ORCRIM, o delegado de polícia ele só precisa comunicar previamente ao juiz. Beleza? Na droga, precisa de autorização judicial. Tranquilo? Então, eu tenho esse flagrante aí. Agora, o que é flagrante forjado. Flagrante forjado, ou também chamado de flagrante ungido. Ungido, forjado, é aquele flagrante ilegal. É quando a autoridade, ela põe elementos que incriminam um terceiro inocente. Beleza? Então, quando a autoridade
com elementos que incriminam o terceiro inocente para forjar um flagrante, uma situação flagrante que é ilegal, essa autoridade responde por abuso de autoridade, beleza? Com base na lei de abuso de autoridade. Então, flagrante forjado. Já demos uma revisão boa sobre flagrante, não foi isso? Vamos para frente agora. Eu queria mostrar uns conceitos sobre entrega limpa, suja e interdição. O que seria entrega limpa? A autoridade policial, quando ela sabe do itinerário da droga, ela vai lá e substitui a droga. Ao invés de... Por isso que é chamado de entrega limpa, porque ela não tem tanto perigo, porque de perder aquela droga apreendida. Vamos supor que uns sujeitos eles iam fazer uma entrega de droga e a polícia toma conhecimento que a droga está em determinado depósito. A polícia vai lá, previamente, retira aquela droga e coloca talco no lugar. Isso é chamado de entrega limpa. A polícia vai acompanhar toda a autoridade policial, acompanha todo o itinerário da droga, por isso que é chamado de entrega limpa. Entrega suja. Na entrega suja, a autoridade policial, ela acompanha todo o itinerário, mas ela não faz essa substituição. É suja o nome, suja, entre aspas, porque possa ser que perca ali, né? Possa ser que a autoridade não consiga efetuar, por algum motivo, não consiga efetuar aquela prisão e por isso que ela é mais arriscada. E a interdição, a polícia não deixa chegar ao destinatário final. Acontece algum problema e a polícia acaba por fazer essa interdição e efetuar o flagrante, beleza? Cuidado com esses três conceitos que podem aparecer em prova, beleza? Para frente. Letra C, né, que era o nosso gabarito, com esse de reprodução literal do artigo 282, eu falei parágrafo 4, mas é o 5º. Beleza? 282, parágrafo 5º. Letra D, está errada, por quê? Ela vai de encontro, justamente o que eu falei, da decisão do STJ. E, ó, o STJ fez essa releitura, como eu falei, ó. Eu tenho aqui os requisitos da prisão do 312, ó, o crime deve ser punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Cuidado, como eu falei, as questões vêm trazer o seguinte, ó, igual a 4 anos. E não é igual a 4 anos, é superior a 4, para decretar essa prisão preventiva. Se tiver sido condenado por outro crime doloso, com sentença transitada e julgado, cuidado que esse requisito aqui também, porque foi inserido com pacote de crime. Se o crime envolver violência doméstica familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Cuidado, ó, que esse 282, ele tem o inciso 1 e 2. O inciso 1 vem trazer sobre a necessidade dessa prisão, ou seja, você tem que ver se... quando a gente divide aquele princípio da proporcionalidade na teoria dos degraus, né? Tem que ter adequação, necessidade e proporcionalidade ser distrito. O inciso 1 do 282 vai trazer a necessidade, é que dentro dos meios disponíveis, né? A gente vem trazer justamente aquele princípio da homogeneidade. O que seria esse princípio da homogeneidade aí? É justamente a ideia de que a prisão preventiva ela precisa estar fundamentada nessa necessidade, ou seja, existem outros meios menos que violem menos direitos fundamentais do sujeito, existe, então não cabe a prisão preventiva, beleza? E o inciso 2 vem trazer a adequação, ou seja, essa medida, a prisão, ela é apta para resolver o problema, né? É uma medida apta a resolver aquele caso concreto, se for, beleza, então a gente tem a homogeneidade, ou seja, se caber outras medidas cautelares diversas da prisão lá do 319, eu não decreto a prisão preventiva. Beleza? Então, eu tenho 282, inciso 1 e 2. Beleza? Fique esperto nesse ponto aí da prisão preventiva, porque a prisão preventiva, ela é um dos calos do nosso ordenamento jurídico. Beleza? Então, aí veio trazer essa previsão aí, que muito embora a embriaguez ao volante seja punido com detenção e ter pena máxima inferior a 4 anos, como eu havia dito, o artigo 303 do inciso 2 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva em caso de condenação anterior com sentença transitada de julgado por crime doloso.
Assim, é possível a conversão da prisão em flagrante em preventivo do usuário que comete o 306, embriaguez ao volante, quando se tratar de réu reincidente, com risco de reiteração delitiva. Beleza? Ó, o julgado, fevereiro de 2001. Acesso é a dobra. Beleza? Letra E, a gente falou aqui, ó, que a segunda turma do STJ decidiu que, em regra, deve ser concedida a prisão domiciliar para as mulheres presas que sejam gestantes, puerpéria, mãe de criança, mãe de esposo de pessoas com deficiência. Vale ressaltar, no entanto, que nem toda mãe de criança deverá ter direito à prisão domiciliar ou receber medida alternativa à prisão. De fato, em regra, mais salutar evitar a prisão e priorizar o convívio da mãe com a criança. Entretanto, deve-se analisar as condições específicas do caso, porque pode haver situações em que o crime é grave e o convívio com a mãe pode prejudicar o desenvolvimento do menor. Situação na qual a mulher foi presa em flagrante com enorme quantidade de armamento em sua residência. Ou seja, além disso, havia indício de que ela integrava um grupo criminoso voltado ao cometimento de delito de tráfico de droga, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio. Tranquilo? Ou seja, a gente tem que ver se a mãe, lá na questão, ela dizia que toda mulher, e não seria toda mulher, toda mãe. Né? Tem que ver se essa criança, se essa mãe não é um perigo ao desenvolvimento da criança, beleza? Ô, professor, prisão domiciliar é quando a mãe chega em casa com a criança? Porque, Abdias, posso ter casos, a gente estudou a prisão domiciliar aqui, de que a mãe, ela mãe, gestantes, é uma mãe com filho com portador de deficiência, ela se enquadraria num caso de prisão preventiva. Ou seja, para manutenção da ordem pública, o crime era punido o crime que ela cometeu é punido com pena superior a 4 anos, né? Aquele para garantir a aplicação da persecução penal, da lei penal, garantir a instrução processual penal, ela se enquadrou no caso de prisão preventiva. Mas um habeas corpus coletivo lá da Defensoria Pública do Rio de Janeiro veio pedir que essas mães, ao ficar em prisão preventiva, né, por conta do desenvolvimento da criança e tal, ela cumprisse a pena no domicílio. Beleza? Aí o STF disse, tudo bem, muito louvável, mas eu tenho que analisar os casos concretos, não posso colocar todas as mães indefinidamente que estejam em prisão preventiva em prisão domiciliar. Eu tenho que analisar caso a caso. Então, o que é que decidiu o STF? Vamos analisar se caso da mulher grávida, posso substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar? Pode, desde que no âmbito do presídio não tenha como se desenvolver ali um acompanhamento da gestação, ou seja, ambiente insalubre, não tem equipe multidisciplinar, não sei o quê. Prisão domiciliar, substitui a preventiva pela domiciliar. Mães de criança, né? Com criança, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é 12 anos incompleta, até 12 anos incompleta. Então, vamos analisar se essa mãe não é um risco para a criança, se ela não integra a organização criminosa, ou se ela não cometeu o crime contra a própria criança. Aí sim, se ela preencher esses requisitos, substitui essa prisão preventiva pela prisão domiciliar. Tranquilo? Tranquilo, professor. Ficou bem claro. Valeu. Vamos para a próxima aqui, ó, uma questão de abuso de autoridade. A gente tem aqui mais uns 30 minutinhos para sentar o sarrafo aqui, subir o sarrafo para falar de algumas leis que a gente não viu na nossa preparação, mas que a gente vai pegar alguns bisuzinhos aqui, porque a gente conseguiu ver interceptação telefônica, a gente conseguiu ver Maria da Penha, a gente conseguiu ver tortura e a gente foi interceptação, Maria da Penha,
tortura. Acho que foi essas três. E eu trouxe aqui, provavelmente, como tem muita pertinência temática com o cargo da carreira policial, né? Abuso de autoridade pode ser que venha alguma coisa, beleza? Então, a alternativa A vai dizer o seguinte: faz coisa julgada no âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, de cumprimento de dever legal ou no exercício regular do direito. A gente já viu isso aqui, né? Então, isso aqui está correto. A gente já falou sobre isso. E eu trouxe aqui para reforçar. Cuidado, ó, que a alternativa pega a incorreta. Pessoal, bizu. Durante a prova, você vai encontrar, principalmente questões de estatística, ensino lógico, até no direito mesmo. Questões com texto muito ruim. Não fica 5 horas nessa questão. Tu passou mais de 10, 20 minutos, ferrou toda a prova. Então, fica atento ao relógio, sem afobação, mas também não fica de bobeira, não. Porque se você se engalhar numa questão dessa, você passa todo o tempo. Então, risca a prova. Se ela pedir incorreta, eu geralmente, na minha prova, eu risco assim, incorreta, e ainda boto assim, ó, errada. Porque eu estou mandando a informação para o meu cérebro que a questão que é a errada. Beleza? Para que você no cansaço, já lá no final da prova, você não perca uma questão de bobeira e tire do jogo. Beleza? Então vamos para aqui, para a letra B. Entre as penas restritivas de direito, prevê suspensão do exercício do cargo ou da função pelo prazo de 1 a 6 meses. Olha como é linda. Olha como a questão vem induzindo você. Vem lhe trazendo... Lá no final é que ela vai deixar a questão toda errada. Ela vem dizer assim, ó, com a perda dos vencimentos das vantagens, olha, tá tudo bonitinho, regra que não se estende aos mandados eletivos. Porque a dicção lá da lei vai dizer o cargo, função e mandados eletivos. E mandatos. Beleza? Então, ó, cargo, função e mandatos prevê a suspensão do exercício do cargo de 1 a 6 meses. Memoriza esse prazo de 1 a 6 meses. E com as perdas dos vencimentos das vantagens, então, ó, essa questão aqui está errada e é o nosso gabarito, que ele pede a correta. Tranquilo? Vamos analisar demais. Constitui crime de abuso de autoridade prático pelo agente com a finalidade específica de beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Né? A gente sabe que os crimes da lei de abuso de autoridade, ele traz essa previsão de que tem que ter esse fim específico de beneficiar a si mesmo, prejudicar a terceiro, ou por mero capricho ou interesse pessoal. Tranquilo? Mero capricho ou interesse pessoal, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou prejudicar a outro, ou por mero capricho ou interesse pessoal. Beleza? Então, questão da letra C correta. A letra D vai dizer a divergência na interpretação da lei e na avaliação dos fatos e provas não configura abuso de autoridade. Isso aqui, ó, que a doutrina veio chamar de crime de hermenêutica. Essa tipificação aqui de crime de hermenêutica, o que seria esse crime de hermenêutica? Se aparecer essa expressão na prova, não surpreendeu os senhores. É justamente criminalizar o intérprete da lei pela interpretação que ele teve sobre determinado fato. Como a gente falou aqui, Abdias, no caso do sujeito que determinou o promotor de justiça, né, determinou o delegado que instalasse o inquérito, que seria um inquérito de flagrante ilegalidade, né? Está o inquérito do desfavor do sujeito que tomou banho de chuva. E o delegado entenda que aquilo é flagrantemente inconstitucional, não existia tipificação penal naquele sentido, e determinar e fundamentar essa decisão dele dizendo que aquilo não constituiria crime, portanto, era de flagrante ilegalidade e não instauraria inquérito, você criminalizar ali aquela conduta do delegado.
E aí o delegado responderia por um crime, sei lá, um crime aí de